Você que se preocupa bastante com a sua comunicação, ou você que se incomoda por muitas vezes não conseguir se comunicar, ou não conseguir compreender algo, a comunicação do outro, como está a sua comunicação? Aliás, dentro dessa proposta desse canal, como está hoje a sua comunicação com você mesmo? Eu me chamo Dani Tesoni, sou especialista em comunicação e autoconhecimento e hoje quero trazer mais uma vez como ênfase a pergunta base desse canal: como está a sua comunicação com você? A comunicação com você é justamente um processo de autoconhecimento. Não sei se você tem me acompanhado aqui nesse canal, mas aqui eu já trouxe e ainda vou continuar trazendo várias questões, situações, ou como funciona a nossa fala, a nossa voz, né? Como nós nos expressamos, como nós podemos compreender o outro também, como podemos fazer essa troca na comunicação, mas não apenas isso que a gente percebe com os nossos 5 sentidos, mas também o que acontece com a nossa alma, né? A voz da nossa alma, porque o que expressamos aqui com o nosso corpo é algo que vem de dentro, e dentro, quando falamos, da energia que somos, da essência que somos. E é essa essência que busca por si mesma o tempo inteiro de alguma forma. Mas muitas vezes nós, como essência, somos inconscientes da essência que somos, não lembramos, não sabemos ou ainda não nos reconhecemos como essa essência e continuamos nos buscando de alguma maneira, mesmo que seja de maneira inconsciente. E é nessa inconsciência do dia a dia que ficamos muitas vezes no piloto automático, fazendo as coisas no automatismo, na nossa programação mental, que foi aí formulada, foi aí programada desde o início da nossa existência, e vamos fazendo, simplesmente sobrevivendo, o que também é importante. A sobrevivência também é importante enquanto estamos aqui para mantermos esse corpo, mantermos as nossas emoções, para podermos também nos conhecer, nos reconhecer como alma, como espírito, como essência, como um corpo sutil, como a energia que somos. E dentro desse contexto da gente chegar nessa energia que somos, nos reconhecer, além dessas cascas, além das máscaras do dia a dia, além dos nossos conceitos, das nossas crenças, que eu tenho trazido nesse canal, aprofundamentos dentro de alguns temas como a nossa comunicação como todo, a maneira como nós nos expressamos, os nossos relacionamentos, porque são nos nossos relacionamentos que expressamos o que somos, expressamos o que sentimos, o que pensamos. E, além disso, como nós aprendemos sobre isso, como nós aprendemos a nos relacionar, como nós aprendemos a nos comunicar e como nós aprendemos sobre o próprio relacionamento e o próprio processo de comunicação em si, para, enfim, chegar no aprendizado sobre nós mesmos. Aprendemos como nos manifestamos nesse mundo e, a partir de como nos manifestamos, como co-criamos a realidade, chegar nessa essência que somos. Ou até o contrário, chegando na essência que somos, também podemos começar a direcionar um pouco mais como vamos criar a nossa realidade ou co-criar a nossa realidade, o que realmente queremos manifestar com um objetivo mais consciente, né? Com aquele objetivo assim, eu sei o que eu quero, agora eu sei o que eu sou e eu preciso disso. Então, nesse vídeo agora, eu quero voltar a chamar essa atenção. Por quê? Já tem vários conteúdos aí no canal que você pode colocar, em que eu estou descrevendo um pouco mais cada um desses itens que eu coloquei. Mas dentro de tudo isso, você aí está assistindo os vídeos, ou se você ainda não assistiu, você acesse lá esses conteúdos, você fica simplesmente na teoria de tudo que eu estou trazendo, ou você começou a praticar? Em vários vídeos eu já coloco sobre práticas, em como pode ser feito o autoconhecimento, como você pode se comunicar consigo mesmo no dia a dia, como você pode perceber a si mesmo no dia a dia. Tanto os vídeos em que eu trago aqui esse conteúdo, quanto os vídeos que são cortes das lives em que eu faço esses cortes, as próprias lives em si, de mais detalhes de como fazer isso no dia a dia. E a minha pergunta é, você está conseguindo fazer isso no dia a dia? E além disso, o que eu quero trazer mais a atenção aqui é um outro ponto. Você que acompanha ou não os vídeos anteriores, eu tenho trazido muito assim, da gente prestar atenção na nossa rotina.
Porque nós temos um padrão no dia a dia, nós temos uma sequência de coisas que fazemos, de uma rotina, de uma organização no dia a dia. Isso é muito importante até para economizar um pouco a nossa energia pensando em cérebro. Mas ao mesmo tempo, enquanto ficamos presos nessa rotina, muitas vezes não nos abrimos a fazer algo novo, não nos abrimos até a nos desafiar, a nos estimular, a experimentar coisas que normalmente não fazemos, para realmente aprender mais sobre nós, até para reconhecer capacidades que muitas vezes temos e não sabemos, recursos internos que muitas vezes temos e não sabemos. E aí entra a questão do arriscar, né? Eu arriscar ser algo, arriscar fazer algo que eu não estou muito acostumada a fazer. Então eu quero chamar aqui a atenção não apenas do quanto você está se comunicando consigo mesmo dentro da rotina, que é o que eu mais trouxe no canal até o momento, daquela rotina, de você observar seu dia a dia, anotando, perceber que você tem padrões comuns no dia a dia, perceber que você tem padrões de escolha de pessoas que você quer próximo de você, principalmente de relacionamentos, que às vezes você começa um relacionamento e vai para outro e na hora que você vê, você está escolhendo pessoas que têm os mesmos padrões, que principalmente te incomodam, e aí você fala assim, nossa, mas de novo, eu queria uma pessoa diferente, e na hora que você vai ver, a pessoa tem os mesmos comportamentos da pessoa anterior, e muitas vezes relacionamentos terminam, vão e voltam, enfim. Não vou entrar nesse contexto agora de término ou não de relacionamento, mas eu quero chamar atenção para você hoje aqui, não apenas quando você tem uma rotina, mas quando no primeiro ponto, na verdade, você arrisca coisas novas, você percebe as mudanças, você busca por mudanças, e quando você faz isso, como que é você se comunicar consigo mesmo, como está sendo a sua observação dentro do seu processo de mudança? E outro ponto, talvez mais assim, não vou dizer importante, mas que pode chamar atenção. Quando essas mudanças simplesmente acontecem, quando algo externo arrasta algo para a nossa vida, em que a gente se vê numa situação que a gente percebe que a gente não tem controle de praticamente nada, que isso é um olhar para a realidade, e a gente percebe que são mudanças que precisam acontecer, que estão me convidando a crescer, e aí eu fico assim, nossa, e como que eu vou me observar, como eu vou me comunicar comigo diante de um contexto completamente diferente? Daqui para frente, eu pretendo trazer um pouco mais dessa comunicação consigo mesmo, desse autoconhecimento diante dessas mudanças. E nesse vídeo, eu quero iniciar falando um ponto para você. Se você está percebendo mudanças na sua vida, tá? E eu vou falar isso principalmente para quem acha que ainda não está fazendo autoconhecimento, porque muitas vezes fala assim, eu não sei fazer autoconhecimento, eu não faço autoconhecimento. Mas se você está observando mudanças na sua vida, quer dizer que você já observou padrões que você já tem. Se você já observou esses padrões que você já tem, você consegue perceber as mudanças. Porque quem não está observando a própria vida, as mudanças chegam e a pessoa nem percebe. Nem percebe que mudou alguma coisa, que aconteceu alguma coisa diferente. Então, eu quero talvez, né, não sei se vai te tranquilizar, você que quer fazer o autoconhecimento e acha que não está fazendo, se você está percebendo essas mudanças, provavelmente você já está se percebendo de uma outra maneira para identificar que você está saindo de um ponto e indo para outro, que você antes sentia de um jeito, a mesma situação, e agora você está sentindo de outro, ou que as coisas estão acontecendo ao seu redor de uma tal maneira que antes não aconteciam, e de alguma maneira você está atraindo essas situações para você. Se você está atraindo essas situações para você, será que você está vibrando numa energia diferente de antes e uma energia que você, como pulso que você é, como energia pulsante que você é, está precisando expandir? Então percebam, você já pode estar começando a observar sim a si mesmo, mas é claro, ia ficar um pouco perdido no que fazer. E aí eu entro naquela mesma questão, não se preocupem no que fazer naquele momento. Se preocupem, se a palavra preocupar é o ideal, em observar. Observar o que está acontecendo, observar o processo, olhar para a realidade, respirar, perceber os sentimentos. E assim você continua realizando a sua própria comunicação consigo mesmo, se expressando diante das mudanças que você mesmo constrói ou coisas que chegam que você atrai. De alguma maneira, a gente acaba construindo de alguma maneira, mesmo que inconsciente. E ao expressar isso, ao manifestar, você vai observar a própria manifestação. E se você ainda não viu isso no canal, é aí que está a comunicação consigo mesmo. Você está
expressando algo de si mesmo e buscando compreender aquilo. E eu não falo só do racional, eu estou falando de sentir, de coração. E é dentro desse sentir que vamos cada vez mais aprofundar os conteúdos aqui e trazer mais questões, mais situações, mais estratégias em que podemos observar o sentir, perceber o sentir. Se você está gostando do conteúdo, lembre-se de deixar um like aqui no vídeo, compartilhe esse vídeo com outras pessoas que você acha que também vai se interessar e que é importante para elas, e lembre-se de se inscrever no canal se ainda não for inscrito. E lembre-se, a sua voz é única, merece ser ouvida e compreendida. A voz da sua essência, a voz da sua alma, a voz da energia que você é, sempre clamou para ser ouvida e pede também para ser acolhida e sentida. Vamos juntos nesse desafio amoroso de sentirmos o que somos. Até um próximo vídeo.